Olá, seja muito bem-vindo em mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos já agora na segunda metade deste semestre, que tem falado coisas importantes sobre como sermos administradores fiéis na causa e no plano do Senhor. Que bom que você tem dedicado tempo para estudar a lição da Escola Sabatina e estudar a Bíblia Sagrada. E nós continuamos lhe acompanhando aqui da FADBA, da Faculdade Adventista da Bahia, e você é o nosso convidado, não apenas para ouvir esta lição da Escola Sabatina, mas também para conhecer um pouquinho mais da FADBA, os seus cursos e tantas coisas importantes que nós temos aqui, e nós vamos continuar falando sobre ela um pouquinho ao longo dos nossos tempos, do nosso estudo, e eu tenho certeza de que você vai se encantar, como nós também gostamos muito deste lugar. Aqui nós temos agora mais 3 amigos que estão conosco a partir desse momento para estudarem a lição conosco, com você, e são professores do curso da Faculdade de Teologia aqui da FADBA. Ao meu lado direito nós temos o professor Jolivet, pastor Jolivet Chaves. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Hassani. Seja bem-vindo, viu? É uma alegria, viu, estar aqui. Perdão, pode falar. Poder participar desse momento tão especial, que é a recapitulação da lição, podendo extrair lições para a nossa vida. A lição de Escola Sabatina é o nosso alimento diário, né? Sim. Que nos induz à Bíblia e que faz com que a gente, como um só povo no mundo todo, se foque, né, em um tema específico ou um livro específico para estudar no trimestre. Então é uma alegria voltar aqui. Muito bem, pastor. A sua área de estudo que o senhor dá aula aqui no SALT é a parte prática, não? Sim, teologia. Bom, a minha formação é na área de missão. Ok. E eu trabalho aqui com a área da teologia aplicada, especialmente com a teologia de missão, estudos culturais, enfim, essas áreas aí que eu trabalho aqui, né? Além disso, o senhor é o diretor do seminário de teologia aqui. Tenho esse desafio de trabalhar aqui como diretor do seminário também. Amém. Daqui a pouquinho nós vamos querer saber um pouquinho mais como é que está o curso de teologia aqui. Tá bem. Temos pessoas que com certeza são interessadas em estudar teologia e servirem a igreja como teólogos, como pastores, né? Será uma alegria receber a todos. Olha aqui aí. É uma fábrica de líderes. Que maravilha. Para servir a igreja. E desse lado aqui, pastor, nós temos a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento. Né? Vamos começar pelo Antigo Testamento aqui, né? Pastor Jonatas, tudo bem, pastor? Tudo bem, meu amigo. Jonatas Léo, já adiantei, você trabalha com a área do Antigo Testamento, é isso? Isso mesmo, interpretação do Antigo Testamento e as áreas aí afins, mundo antigo. E é uma alegria também estar com você aqui para a gente discutir esse tema tão relevante e que, inclusive, a parte dele também está dentro do Antigo Testamento. É verdade. E aqui, pastor Clacir Virmes Júnior. Ó, falei direitinho, eu decorei. Novo Testamento, pastor. Eu estudo e dou aula aqui da parte do Novo Testamento e do grego, dou aula da língua grega, então estou por dentro desses assuntos, é a área que eu domino. Que bom ter vocês aqui. Para a gente começar nosso estudo, quero convidar você para uma oração. O pastor Jolivet vai orar para que o Espírito Santo nos dirija nesse momento. Bom Pai, que privilégio podermos nos reunir novamente para continuar essa série de temas que nesse trimestre a Tua Igreja está estudando. Nós agradecemos pelo valor da lição da Escola Sabatina, esse instrumento que nos une ao redor de temas significativos para o nosso crescimento espiritual e também para o cumprimento da missão. Suplicamos que o Teu Espírito aqui esteja conosco, nos dê discernimento e que aquilo que a gente discutir aqui possa realmente estar em consonância com a Tua vontade, com o Teu querer, e que isso também leve os irmãos, aquelas pessoas que assistirem, a se motivarem para um compromisso maior contigo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos então na 7ª lição da Escola Sabatina deste trimestre, desses 3 meses, e o tema de hoje é aos mais pequeninos irmãos.
O verso para memorizar dessa semana está em Mateus 25:34, que diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que texto maravilhoso a gente poder saber do amor de Deus e da vontade que Ele tem em reunir todos os seus filhos, principalmente os pequeninos. E nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre aqueles que são mais necessitados. E eu já quero pedir para você, se você tem uma história bonita, um testemunho bonito, já escreva aqui nos nossos comentários, compartilhe da maneira maravilhosa que Deus cuidou de você, ou então que Ele fez com que outras pessoas, a igreja, pessoas que amam a causa dele e a sua vida também, te ajudaram a descobrir mais do amor do Senhor Jesus. Então a gente quer saber da sua história, queremos ouvir você e a sua participação também nessa lição. Vamos começar aqui então o estudo dessa semana, e eu queria perguntar para o pastor Jonatas. Pastor, a Bíblia fala muito sobre as viúvas e órfãos, né? O livro de Tiago, o começo ali do livro de Atos, fala bastante sobre essa classe como uma classe carente, que precisava de auxílio mesmo, financeiro, apoio para todas as coisas deles, né? Quem que a gente pode considerar, de acordo com a Bíblia, as viúvas e órfãos dos dias de hoje, pastor? Essa é uma pergunta muito interessante, né, que precisa ficar realmente bem clara. A lição, ela comenta, né, ela aborda esses três grupos, os estrangeiros, né, as viúvas e os órfãos, né. Há um quarto grupo, que também é mencionado várias vezes no Antigo Testamento, e na maioria dos textos eles são chamados de necessitados. Esses necessitados poderiam ser, em alguns casos, os próprios estrangeiros, viúvas e órfãos, né? Às vezes a palavra hebraica é traduzida como necessitado, às vezes como pobres também, né? Mas uma coisa em comum em cada um desses grupos é que eles, de alguma maneira, como a lição mesmo coloca, né? Eles eram necessitados por circunstâncias em que eles não escolheram estar. Okay. Se a gente pensar, por exemplo, no estrangeiro, né? Era uma pessoa que por alguma razão precisava ter saído da sua terra. Não era alguém que estava passando férias em Israel, de modo nenhum. Por alguma razão, devido a guerras, catástrofes, né? Mesmo catástrofes naturais, essa pessoa teve que se deslocar da sua terra e vir para Israel. E várias vezes Deus, Ele encoraja o povo, inclusive ordena o povo que cuidasse muito bem desses estrangeiros, porque Israel, Judá, né? Judá e Israel, eles também tinham sido estrangeiros na terra do Egito, né? A viúva também, ao perder o esposo, né, ela se tornava vulnerável, bem como o órfão também. Então, se nós pararmos para pensar numa equivalência, né, quem seriam esse grupo hoje, são as pessoas também, que não é escolha delas, mas por circunstâncias da vida, elas acabaram entrando numa situação onde elas se tornaram vulneráveis. Especificamente aqui, do ponto de vista financeiro, elas são vulneráveis financeiramente. Com relação ao estrangeiro, nós temos inclusive até uma equivalência direta, né? O mundo hoje vive a pior crise de refugiados, né? Quem sabe da sua história, milhares, milhões de pessoas, por causa de guerras e catástrofes naturais, estão se deslocando ao longo do mundo. Né? Aqui no Brasil a gente tem várias comunidades de haitianos, em algumas regiões da Venezuela e outros mais países, né? Como o nosso país é muito aberto, nós recebemos muito, né? Exatamente. Dos estrangeiros. Então esse é um grupo importante que a Bíblia apresenta, tanto no Antigo e no Novo Testamento, como uma responsabilidade nossa, né? Que a gente não pode ignorar. Isso só um detalhezinho que me veio à mente aqui. Agora, há uma semana e pouco atrás, eu estava em uma outra instituição nossa, fora daqui do Brasil, no Peru, a nossa universidade. E eu fui ali à padaria deles. Eles têm lá uma espécie de super bom deles, onde eles têm sucos, pães e muitos produtos ali que vendem no país todo e até fora de lá. E ali no caixa estava uma menina que eu percebi que ela era diferente. Aí eu me aproximei e tal, e conheci um pouco da história dela. Justamente saiu do seu país por uma questão política, e aí veio para o Peru, e isso algum tempo atrás, e nesse processo de vinda para o Peru eles não eram adventistas,
mas eles acabaram conseguindo estar ali como refugiados, refugiados mesmo, foram aceitos. E nesse ínterim, eles se aproximaram da universidade, conheceram a Bíblia, se tornaram adventistas, e hoje ela trabalhava lá, né? Ali, ela trabalha, né, naquele setor ali. E o pessoal disse que aquele departamento na universidade tem vários outros refugiados, pessoas que vieram, né, da mesma região e que estão ali. E ela dizia da alegria de estar com o pai e a mãe, porque por um tempo a família esteve separada. Então essas dificuldades todas, né, a Bíblia parece assim que Jesus era muito sensível a esse tipo de situação. Né? Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Deixa eu só ver aqui o que o professor Clacir tem Isso para aí, falar. junto com isso, acho que uma outra lição prática que a gente tira desse processo, e a gente vai ver na vida de Jesus em seguida, às vezes, por muito tempo o Brasil ele não estava no cenário dos movimentos migratórios, pelo menos não em larga escala. É só recentemente que a gente teve essas crises humanitárias em outros países vizinhos e que agora a gente teve que receber uma leva muito grande de estrangeiros de uma vez só. A gente teve toda aquela situação ali em Roraima e assim por diante. E isso gera, por um lado, mesmo no melhor cristão, às vezes alguns sentimentos de insegurança ou às vezes de preconceito com essas pessoas que estão tendo que fazer o deslocamento. Sim. E por mais que a gente tenha, obviamente, não só estrangeiros, mas co-irmãos patriotas que agem de maneira errônea, mas não são todos que são assim. Então, essa receptividade e o mandamento do cuidado, né, diz que primeiro você cuida, depois você vai descobrir o que é que se realmente aquela pessoa correspondeu e tal. Então, acho que deveria também ficar aqui, além da ajuda que a gente pode dar financeira, às vezes ajuda a ADRA, e a ADRA acaba dando esses aportes para essas pessoas, é a gente não desenvolver uma xenofobia com esses grupos, né? Sem razão. Às vezes você tem razão de ter problemas com indivíduos que acabam nessa leva de gente trazendo alguns malefícios para as pessoas, assim por diante. Mas isso não pode ser generalizado. Né? A legislação do Antigo Testamento e o exemplo de Jesus diz que a gente não pode fazer isso. Sim. Primeiro a gente tem uma atitude de acolher e depois, se for o caso, você isoladamente, caso a caso, você descobre que alguns trazem algum malefício. Mas a gente não deveria olhar em primeiro lugar, eita, o que esse pessoal veio fazer aqui? Será que eles vão roubar o nosso trabalho? Será que eles vão fazer mal? Porque tem muita gente ali, como o caso que o professor Jolivet acabou de narrar, são pessoas que estão se deslocando por outras circunstâncias. Em muitos casos, aliás, em muitos casos não. Jesus manda fazer nem por aquilo que é a outra pessoa, mas por aquilo que ele é. Né? Exatamente. Mateus 25, o texto que a gente está usando para memorizar, você quando faz isso, faz para mim. Né? Ele coloca exatamente isso. Falando em Jesus, pastor Jolivet, no ministério de Jesus a gente vê uma atenção muito grande que ele dá a esses grupos vulneráveis. Né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, sabe que me chamou muita atenção isso? O fato de que a identidade messiânica estava diretamente associada a esse grupo. Você mencionou aí que Jesus, falando do juízo, né, ele vai dizer: o que você fez ou deixou de fazer a eles, fez ou deixou de fazer a mim. Mas quando a gente olha aqui como que Jesus desempenhou o seu ministério, isso se destaca. Né? Por exemplo, quando ele chegou lá na sinagoga de Nazaré, iniciando o seu ministério, e o texto diz que ele, de costume, né, no sábado, foi à sinagoga, como sempre fazia, só que agora ele estava iniciando o seu ministério propriamente dito. E aí deram para ele o livro para ler, e ele abre exatamente em uma profecia messiânica, que é o que está aqui em Isaías, capítulo 61. E então Jesus lê o texto, e o texto diz como seria o Messias, né? Como é que a gente podia identificar o Messias? Qual é digamos assim, quais são as características, ou algumas das características, talvez das mais importantes características para a gente reconhecer o Messias? E aí Jesus levantou e leu o texto.
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Aí ele começa a dizer, cuidar dos pobres, né, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, aquelas pessoas carentes, libertar os que estão oprimidos, né? E nisso ele vai citando todo o Antigo Testamento Exatamente. para basear o trabalho do Messias. Né? Exatamente. E aí, quando ele termina de dizer, o texto de Isaías 61, que apontava para o Messias, ele olha para as pessoas e diz assim, hoje se cumpriu essa profecia. Ou seja, eu sou o Messias, estou aqui diante de vocês. A reação não foi boa, né, do povo ali, eles se escandalizaram. E aí eu queria mencionar, pastor, rapidinho aqui, por que as pessoas não aceitavam o Messias, primeiro que era pobre, veio de uma família simples, e que se misturava com as pessoas necessitadas? Porque havia uma questão teológica aí. Eles olhavam para aquelas profecias que falavam do Messias glorioso, na segunda vinda de Cristo, por exemplo, e eles se apegavam a essas profecias, achando que o Messias seria assim. Por outro lado, eles rejeitavam as profecias que falavam dessa origem simples do Messias, do seu sofrimento, etc. Né? Por quê? Porque havia aquela concepção de que o doente, o miserável, o pobre, é alguém que está sob o castigo de Deus. Então eles não podiam aceitar que o Messias se misturasse com essa gente e que fosse uma pessoa assim também, que viesse de uma família pobre. E com isso eles rejeitaram. Agora, só terminando, porque eu sei que eu estou ultrapassando aqui meus limites, na sequência, chegou aquele momento quando João Batista ficou também assim, em dúvida, né? Ele estava preso, Jesus parecia que não agia para tirá-lo da prisão, então ele manda um recado. Pergunta se ele é realmente aquele que a gente espera pela profecia. Aí, ao invés de Jesus responder, o que ele fez? O texto bíblico diz, aqui em Lucas 7, o texto bíblico diz que Jesus começou a curar, curar o leproso, expulsar o demônio de outro, curar o coxo, e fez vários milagres. E aí Jesus olhou para eles e disse assim, diga para João o que vocês viram, que os coxos estão andando, que os leprosos foram curados, que os endemoniados foram libertos. Ou seja, Jesus estava realmente colocando a identidade do Messias com esse tipo de atividade. E para João isso seria esclarecedor, porque ele era o conhecedor das profecias. E Jesus queria apontar isso para João, porque inclusive João estava interpretando de forma errada, né? Sim. Então, o próprio João Batista. O próprio João. Então isso mostra, de fato, a identidade do Messias, né? Cuidando, né? E essa agora é a missão que ele dá para a igreja, né? É a nossa responsabilidade. Interessante que há um aspecto aqui teórico e prático, né, nessas ações do Messias, né? Porque ele começa dizendo, eu vim para proclamar boas novas aos pobres, né? Curar os quebrantados de coração. Então essa ainda está meio que no mundo das ideias, né? É importante, né? Você precisa pregar, você precisa orientar as pessoas, falar das boas novas, no sentido de que Deus tem um plano melhor para cada um de nós. Mas não fica só aí, né? Ele diz que também para proclamar a liberdade aos cativos e declarar aos prisioneiros que eles estão livres, né? E aí você chega nesse aspecto mais prático, né? Então acho que esse é um bom paradigma para o nosso ministério hoje também, né? A gente às vezes fica muito focado na pregação, e é importante, lógico, né? A nossa pregação. Mas a pregação deve vir acompanhada, né, de atos práticos, né, que tragam realmente alívio para o sofrimento das pessoas hoje. Então, acho que esse é um aspecto importante nessa identidade do Messias. Nesse caso, né, Jonatas, ele está mostrando a ação espiritual, mas também a ação material. Exatamente. Essa libertação envolve o aspecto espiritual, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas a gente não pode ficar só no espiritual. No mundo que a gente tem hoje, e em vários setores do cristianismo, o pêndulo está sempre ou de um lado ou do outro. Alguns hiper espiritualizam a coisa, e aí é só no plano, como disse o professor Jonatas, das ideias, e só escatológico, né? Vai acontecer e tal. E outros fazem o contrário, jogam o pêndulo do outro lado completamente, e é só o alívio, é só o cuidado do pobre, se ele estiver bem já cumpriu a missão, e não é assim. As duas coisas andam juntas, porque no final
Cristo não queria trazer só o alívio imediato. Ele estava pregando as boas novas. Da perspectiva de Marcos, por exemplo, Jesus não começa necessariamente curando. A primeira coisa que ele diz é se arrependa porque o reino chegou. Então, eu não posso diminuir a mensagem por conta da ajuda social que eu dou. Mas eu também não posso deixar de ajudar as pessoas só porque eu tenho ideias escatológicas sobre o que é o reino. As duas coisas vão junto. Lewis uma vez disse que as pessoas que mais fizeram coisas nessa terra pelas pessoas foram aquelas que tinham a cabeça mais por mais tempo no céu e nas coisas que estavam por vir. Então a gente não pode deixar que a nossa experiência, a nossa esperança do futuro impeça a ação do presente. E o contrário também não. Sim. Agora deixa eu aproveitar, professor Clacia, você falou muito da questão prática e o pastor Jonas também falou sobre a questão do dia a dia. Então, pastor Clacia, a gente tem um orçamento, a gente já falou sobre dízimo, nós já falamos sobre ofertas, a gente já falou sobre vários aspectos financeiros. Como é que eu concilio, além disso, além das contas que a gente tem que pagar, né, uma questão de ajuda a pessoas que precisam? Olha só, eu entendo que a ideia da mordomia, a primeira grande coisa que ela faz, ela ajuda a gente a organizar a vida. Acho que especialmente esse trimestre a gente está trabalhando com a mordomia do tesouro, dos bens. Então, como é que eu sei quanto que eu tenho que dizimar? Eu tenho que fazer um orçamento. Eu tenho que saber quanto são minhas entradas, quanto eu gasto, quanto eu recebo para poder fazer esse cálculo. Então, esse processo já me ajuda a organizar as contas. Na legislação hebraica, se você lê textos como Levítico 23, 22, Deuteronômio 15, 11, Êxodo 23, 10 e 11, a lição cita esses textos, havia o mandamento, você tem que cuidar do pobre. Naquela época, a principal maneira de você fazer isso, e é interessante que isso depois entra inclusive na narrativa bíblica na história de Ruth. Então você tinha um campo, você colhia ali, e o espírito ganancioso dizia, veja todos os cantos e pegue tudo que tiver lá. A legislação dizia não, você vai passar uma vez só, o que pegou, pegou, o que não pegou você deixa. E a razão era clara, para que o pobre possa ter com que se alimentar. E é interessante que parece que no contexto que isso é dado, isso inclusive era uma maneira de não constranger o pobre. Porque ele não precisava ir lá te pedir. Olha, eu sou pobre, eu não tenho o que comer. Eu sei que passou a cega, agora é minha oportunidade de me suprir as minhas necessidades com o que sobrou. Então, a primeira coisa, começando com a pergunta que você me fez. A maneira de a gente ajudar os pobres é prevendo no orçamento ajudar as pessoas com parte dos nossos recursos. Isso pode ser no formato de ofertas. A igreja tem um departamento da ADA e da assistência social adventista, que parte das ofertas que a gente dá livremente nas salvas é dado para esse departamento que faz um levantamento das necessidades da comunidade, catástrofes naturais, assim por diante. Outra maneira é você se sacrificar. Então, você soube que alguém está passando necessidade, uma situação de emergência. De vez em quando a gente tem no Brasil enchente, a gente tem vendaval. No Brasil todo, isso agora já não está mais localizado em algum lugar, isso acontece em tudo quanto é canto. Pronto, como é que eu posso ajudar? Normalmente a ADRA está lá e pede ajuda e recursos, então sempre. Agora, como é que eu posso fazer para... e aí vem a teologia por trás disso, né? Será que eu não tenho o suficiente para mim mesmo, que eu não possa deixar uma parte para alguém que é mais necessitado do que eu? Então, eu acho que essas duas coisas funcionam junto. Primeiro, prever. Eu vou dedicar, 1% do meu salário, vou reservar e dar para uma causa que ajude os pobres, ou para alguém que está necessitado. Você prevê isso. A outra é você se sacrificar. Surgiu uma necessidade, eu vou ajudar. E a última coisa que eu queria dizer por conta desses textos, que às vezes algumas pessoas ficam confusas e acabam dizendo coisas que não devem, os governos em geral, de vez em quando, aprovam leis ou programas que ajudam os necessitados. E tem uma série de leis por aí
Às vezes leis municipais, às vezes leis estaduais, às vezes até leis nacionais. E aí, nós podemos questionar se a lei é bem aplicada, se ela atinge as pessoas. Cumpre o propósito e tal. O que não cabe pra gente é achar que os governos não podem ter leis para ajudar os pobres. E aí alguns apelam, não, a gente deveria voltar à legislação mosaica, porque nós somos uma igreja, então... Sim. Tá, você quer ser mesmo? A lei diz que você tem que cuidar do pobre. Então, se essa é a lei que você segue... Então, pensando em Levítico e Deuteronômio mesmo, essa era a lei da nação. Então, ninguém pode dizer, não, mas isso era da consciência individual, cada um fazia como queria. Não, isso era a lei. Era a legislação civil, previa que você tinha que ajudar o pobre. Inclusive, eu já vi um grupo de advogados adventistas que formaram o ministério da igreja e não na área jurídica, né? Mas usando os talentos e dons para ajudarem as pessoas e os mais necessitados a conseguirem esses benefícios. Pelas leis. Pelas leis. Então eu acho que... o que a Bíblia ensina é que uma lei que protege, o que beneficia o necessitado, ela não é ruim em si mesma. Como a gente disse aqui, a gente pode questionar se ela foi bem feita, se ela se aplica, se ela está sendo levada a efeito, mas não cabe a gente achar que isso é uma coisa ruim. Sim. Pensando, não, como pode o governo ajudar as pessoas? Irmão, leia a Bíblia. Sim. A Bíblia diz que os governos também podem ajudar. Sim. Evidentemente que há aqui, né, dentro dessa lei, há um princípio de que o pobre tem a sua parte a desempenhar. Exatamente. Porque Perfeito. a colheita estava lá. Exatamente. Os cantos estavam lá. Então, alguém tinha que ir lá. colher e buscar. Então, acho que esse é um princípio importante, né, Exatamente. que dentro da legislação, dentro da nossa prática, a gente precisa dar oportunidade para as pessoas trabalharem, né? Para que elas não se tornem simplesmente parasitas, né, daquela legislação, mas que ela possa desenvolver. Agora, uma coisa interessante nessa legislação, especialmente Levítico, eu notei lendo essa última semana que no texto de Levítico capítulo 23 você tem 6 festivais, né? Você tem a Páscoa, os primeiros frutos e as semanas. E depois, na parte final, você tem as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Exatamente no centro tem essa legislação. Né? E eu fiquei pensando qual que seria a implicação disso, né? Porque a gente sabe que dentro da literatura hebraica, o que está no centro geralmente é o mais importante. E essa é uma legislação que não tem a ver com nenhuma festa especificamente falando, tem a ver com a colheita, as festas elas estavam ligadas à colheita, é verdade, no Antigo Testamento, mas eu fico pensando que no meio de todos os festivais religiosos, no meio, Deus coloca essa legislação, para mostrar que a nossa religião, né, precisa ter... O motor é aqui, né? Esse motor prático, né? Quando Isaías capítulo 1, Deus vai falar que eu detesto os festivais de vocês, para Israel, porque ele usa essa palavra, eu tenho nojo, eu estou ao ponto de vomitar, né, por causa do festival de vocês. Por quê? Porque parece que Israel lia Levítico 23 e se esquecia do que estava no centro, né, que era exatamente a religião prática, né? E eu acho que a gente corre o mesmo perigo hoje, né? Uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção. Nos festivais, então, entre a parte da salvação e da redenção, havia toda a questão de ajuda ao irmão. Dia a dia. Da religião prática. Muito bem. Se a religião formal, né? Exato. Festividade, o ir lá adorar, se aquilo não fosse demonstrado, se aquilo não se transformasse em atitude de benevolência, Deus dizia isso aí não tem sentido. Bom, vamos lá rapidinho então para a nossa segunda parte, que aqui o papo tá bom, a gente vai longe aqui se deixar, né? E eu já quero pedir para você continuar nos acompanhando, curtindo. E eu tenho certeza que tem gente que é abençoada por esta mensagem, então eu quero lhe pedir ajuda para que essa mensagem chegue no seu grupo de professores de escola sabatina, nas pessoas que estão contigo na classe, na sua unidade mesmo, para que mais e mais pessoas possam ter esse contato contextualizado da palavra de Deus. Pastor Jolivet, a gente viu aqui que pastor Classif falou que tem horas até que a gente tem que se sacrificar para ajudar aquele que é mais necessitado. Mas Jesus vira e fala para o jovem rico entregar tudo. Jesus não pediu muito para ele, não?
Interessante, né? E ele não pediu para Zaqueu tudo. Não né? pediu tudo para Zaqueu, foi Zaqueu que falou, né? E ele elogia Zaqueu, mesmo Zaqueu não dando tudo. E Será aqui... que Zaqueu era mais rico que o jovem rico? Mas olha, eu acho que aqui Jesus está mostrando que de fato ele conhecia o coração dele, né? Ele conhecia o coração do jovem rico. Porque ele viu que o coração dele estava nas riquezas, mais do que no próprio Cristo. Ele não era capaz de renunciar àquilo que ele tinha em função do Evangelho. Ou seja, a riqueza era mais importante do que a conversão dele, do que Cristo Jesus. E aí vem um detalhe, né? Essa questão de a gente renunciar para servir a Deus é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente é chamado a renunciar e tem que renunciar. E esse processo de renúncia acaba fazendo a gente crescer. É um processo de amadurecimento espiritual e transformação do caráter. Por exemplo, tempo atrás um professor estava me dizendo, um ex-professor meu, a esposa dele se verificou que a esposa dele era bipolar. Quando descobriu que era bipolar, ele disse que muitas vezes os médicos, enfim, os locais onde ele ia, muitos diziam para ele: você ainda está novo, é na hora de você, separar, porque você vai passar uma vida de sofrimento, de dificuldade e tal. Veja, o que fez com que esse professor fosse até o final da vida do lado da sua companheira, independente se ela estava com saúde ou não? O compromisso dele com Deus. Isso é a fé, isso é a renúncia, né? Isso é que faz a diferença. Nesse contexto aqui, Jesus diz para ele assim: você vende, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Aí vem e me segue. Essa expressão aqui é muito importante, vem e me segue. É a mesma expressão que Jesus usou para os seus 12 discípulos. Ele o chamou para perto dele, para ser um seguidor direto dele. Que privilégio esse homem teria? Mas ele não foi capaz porque não estava disposto a colocar Deus em primeiro lugar. Eu acho que aqui essa é a questão, né? Quem é o primeiro lugar na vida? Né? Uma coisa interessante, dentro da literatura rabínica posterior, né, uma pessoa não deveria dar mais do que 20% das suas rendas para caridade. Então, além, claro, tirando os dízimos e as ofertas e também os impostos, né, 20% era o limite que alguém deveria dar para que essa pessoa mesmo não entrasse em pobreza, né? Então essa era a lógica que os rabinos usavam. Então achei interessante esse pedido de Cristo, porque ele vai muito além do que os rabinos querendo tudo, né? E aí eu lembrei de uma frase, né, de Kinner. Ele diz assim, eu até anotei aqui na minha lição: o reino de Deus não deve ser um benefício extra etiquetado em uma vida confortável. Ele requer uma dedicação completa, né? E é isso que a gente vê aqui na dinâmica com o jovem rico, né? Ele quer tudo, né? Vai muito mais além, porque era aquilo que era a medida certa para a pessoa certa. Né? E é interessante na história do jovem rico que ele tinha uma angústia. Ele queria servir a Deus. E aí quando ele pergunta para Deus: o que eu faço para ser salvo? Aí ele: não, estou fazendo a vontade de Deus, eu não mato, não roubo. Ele era um cidadão de bem. Aí quando Jesus diz: falta uma coisa só, está quase lá. E aí toca no verdadeiro Deus do jovem rico, que eram as riquezas dele. Aí é aquilo que desarma e desaba o jovem rico. Então isso mostra o seguinte: não é suficiente o desejo, não é suficiente a busca. Tem que haver um compromisso de fato. Ele buscou, ele até se sacrificou um pouquinho, né? Foi lá e tal. Mas ele não se comprometeu. Mas não se comprometeu totalmente. Agora, pastor Claciro, pastor Júlio até falou e comparou um pouquinho com o Zaqueu. Zaqueu rouba, né? E aí ele vai e devolve um pouquinho e parece que aquilo já era suficiente. Um pouquinho não, um pouquinho talvez para ele, para nós é muita coisa, né? Mas o que Jesus queria ensinar com ele, dando essa iniciativa, valorizando essa iniciativa que ele teve de dar aos pobres em dobro, né? Ali em Lucas 19, os primeiros 10 versos que narra a história de Zaqueu, a gente vê que Zaqueu estava em busca de Jesus, queria ver Jesus, né?
A gente canta até a musiquinha com as crianças, né? Zaqueu baixinho. E aí... mas o texto bíblico diz que Zaqueu queria, ele se sentia atraído por Jesus. Né? E ele era um publicano. Né? Ele era um judeu que cobrava impostos de outros judeus para o Império Romano. Então, se existia um traidor, um grande traidor da nação, era Zaqueu e os seus. O interessante é que Lucas, em seguida, vai narrar Zaqueu trazendo seus amigos para conhecer Jesus. Né? Gente que ninguém queria perto de Jesus, Zaqueu foi lá. Mas a grande questão é que Jesus diz assim, Zaqueu, eu vou entrar na tua casa e vou e tem um detalhe, né, Classi? Além de ser um cobrador de imposto, ele ainda era ladrão. Provavelmente, porque... Ele ainda roubava, né? Exatamente. Tirava além do que devia. Então ele era odiado demais. As fontes antigas, assim, o próprio discurso de João Batista fala para o publicano, e quando ele fala para o publicano, ele nunca diz assim, você está fazendo errado. Ele diz assim, só não roube. Cobre só o que foi estipulado. E a gente tem fontes antigas que vão falar da mesquinhez e da avareza do publicano, que acabava, porque imagina, o Império Romano, a gente quer que você que olhava assim, Cafarnaum, né, na cidade grande, você tem que me dar tanto, o que você cobrar mais é seu. Sim. Então, havia o próprio Império fazia vista grossa as atitudes dos publicanos, e eles eram vistos assim como esquecidos por Deus. Como é que pode um patriota fazer isso, né? Mas a grande questão é que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu muda. E aí Jesus, ele agora, porque Jesus tem esse contato agora com ele, conversa com ele, agora Zaqueu não foi pedido nada para Zaqueu. A única coisa que Jesus pediu, eu quero entrar na tua casa e comer. Zaqueu foi tão impactado com aquilo que ele disse assim, Senhor, vem cá, tomei uma decisão. Vou dar metade dos meus bens aos pobres, se eu roubei alguém, vou restituir 4 vezes mais. É tão contrastante a atitude de Zaqueu com a do jovem rico, que não dá nem para começar a comparar. Sim. Porque, note, Zaqueu não disse que ia dar tudo, ele disse que ia dar mais do que tudo, porque ele ia dar metade do que ele tinha para os pobres, e do que sobrou ele ainda restituir quem ele roubou 4 vezes mais. Provavelmente Zaqueu ia ter que trabalhar ainda um tempo para poder fazer isso tudo. E Jesus, tá, beleza, você faz do jeito que você quer, e hoje houve salvação nessa casa. Então, o que está acontecendo? Qual o contraste? E aqui é importante a gente entender do ponto de vista teológico. Deus não pede as mesmas coisas para todo mundo. De vez em quando a gente tem umas teologias assim, todo mundo... Nós temos coisas que Deus pede para todo mundo. Está lá o sábado, está na Bíblia. Os mandamentos, está tudo certo. Mas há coisas que é do meu relacionamento com Deus. Isso aqui eu tenho que deixar, isso aqui eu tenho que colocar na minha vida e assim vai. Então, a história do jovem rico de Zaqueu mostra que Deus tem remédios diferentes para doenças diferentes. E uma coisa interessante, né, que quando nós comparamos o Zaqueu com o jovem rico, a gente vê uma coisa que é muito comum no ministério de Jesus, que é essa reversão de expectativas, né? As pessoas esperam que a história vá para um lado, mas ela vai para um lado completamente diferente, porque o jovem rico era o ápice da sociedade judaica daquela época, né? Então nós esperaríamos que ele terminasse a história feliz, né? Com a vida eterna. Mas quem realmente termina a história, tem um final feliz, não é o jovem rico, é o Zaqueu, né? O publicano, que além de publicano, é ladrão. Porque a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 19 que o jovem rico saiu, 18, perdão, saiu triste. E aqui Zaqueu recebe Jesus com alegria. Então, aquele que manteve a sua riqueza para não seguir Jesus, termina a história triste. E aquele que se liberta da riqueza, né, praticamente de tudo que ele tinha, ele experimenta a verdadeira felicidade, né, que é encontrar Jesus, né, e se torna finalmente o que o nome dele significa, porque curiosamente o nome de Zaqueu significa o puro, aquele que é inocente, tudo que Zaqueu não era antes de Jesus, né, mas ele passa a ser depois, né, desse encontro com Cristo. Então, eu acho interessante. E aí vem o dito de Jesus, né? Não é possível servir
as riquezas Exatamente. e a Deus. Zaqueu serviu a Deus. Por isso as riquezas não tinham importância. Ele sabia que Deus ia cuidar da vida dele. Mas o jovem rico fez o contrário. O jovem rico, o Deus dele eram as riquezas. O relato de Mateus é para deixar isso bem claro. E aí agora ele sai, ele se deixa de seguir Jesus e ter a vida cristã em troca dos seus próprios bens. Amém. Pastor Jonatas, para a gente encerrar aqui, na quinta-feira a lição, falando ainda sobre o contexto dos pobres, ela fala sobre a experiência de Jó. Como é que a gente pode entender o cuidado de Deus pelos mais pobres através da história, do relato de Jó? Well, a história de Jó é realmente fantástica, né? E eu acho que todo mundo gosta de receber um elogio, na verdade. Quem não gosta de receber um elogio? Mas Jó recebeu um elogio de Deus, e foi um elogio forte, né? No capítulo 1, verso 8, Deus chama Jó de íntegro, reto e temente a Deus. A primeira palavra íntegro, que em hebraico é a palavra tama, significa completo, né? Então Deus está olhando para Jó, Deus que ele conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes melhor que nós mesmos, né? Ele está falando que esse indivíduo é completo. E quando a gente vai estudar, né, o diálogo que Jó tem ao longo do livro, no capítulo 29 ele dedica grande parte daquele capítulo falando dessa religião prática que Jó tinha, né? E eu contei, são seis grupos aqui mencionados, né? Você tem o pobre, que é o pobre, né? O órfão, a viúva, o cego, o aleijado e os necessitados, né? Para cada um desses grupos, Jó tinha uma ação, né, intencional, né, de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas o que mais chama atenção, e aqui Ellen White comenta, né, o autor da lição colocou essa citação de Ellen White, ela diz assim: ajam como fazia Jó, aquilo que não sabia ele investigava, façam um giro de inspeção e verifique o que é necessário e como melhor pode ser suprido. Então, a atitude de Jó era proativa, ele não esperava o necessitado bater na sua porta, ele ia em busca das pessoas, analisando, conferindo, para ver se ele poderia de alguma maneira ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, essa é uma lição interessante, né? E aqui tem um verso que eu quero ler do texto de Jó 29, no verso 13, que ajuda a gente a entender um conceito bíblico que aprendi recentemente com um amigo muito querido nosso, o Dr. Oliver Glantz. Na Bíblia, são pouquíssimas vezes em que você tem Deus abençoando o povo, ou grandes grupos de pessoas. De maneira generalista. Generalizada. Né? Deus abençoa indivíduos. E esses indivíduos é que abençoam grupos, nações, assim por diante. Então, e aqui no verso 13 de Jó 29, ele diz o seguinte: a bênção, olha só, não era a minha bênção. Ele diz assim: a bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Então, Jó tinha a plena consciência de que o que ele tinha recebido de Deus, porque ele recebeu, porque alguém precisava dessa bênção na vida real. Então, Deus tem dado para todos nós aqui, para quem está ouvindo a gente, inúmeras bênçãos. Mais do que se a gente fosse colocar na ponta do lápis quanto que a gente recebeu de bênção, é praticamente incalculável. Mas aquilo que dá para a gente calcular, talvez é na nossa mão que está a bênção de alguém que está passando fome, a bênção de alguém que está passando por um problema difícil na vida, a bênção de alguém que está precisando de um abraço, a bênção de alguém que só precisa da presença de outra pessoa para não ficar doido. Então, Deus abençoa os seus filhos para que eles sejam a bênção na vida de alguém. Então, acho que uma das grandes coisas que a gente precisa, encerrando agora a lição, acho que essa é a grande pergunta e a grande coisa que a gente poderia perguntar para Deus: Senhor, me mostra quem é a pessoa cuja bênção está na minha mão. Quem é que eu tenho que abençoar? Me ajuda a descobrir quem é essa pessoa. E nessa atitude que o pastor Jonathan falou, Jó ia atrás. Ele investiga. Quem é? Cadê? Tem alguém que está precisando. Quem é? Que Deus ajude a gente a ter esses olhos que veem a necessidade do outro e esses olhos que sabem que a bênção do outro está comigo. Amém. Então, meu amigo, minha amiga,
é muito importante que você também tenha essa visão. Deus vai abençoar você, Ele já tem feito isso. E dentro das bênçãos daquilo que Deus lhe dá, você pode abençoar muitas pessoas que estão ao seu redor. Muitas pessoas que precisam do seu carinho, do seu amor. E eu tenho certeza de que você vai ser, como nós falamos no exemplo de Zaqueu, muito mais feliz por saber e servir o que Deus pede que você faça. Amém? Para a gente encerrar aqui, quero pedir para o pastor Classi fazer uma oração por todos os nossos amigos que ficaram até aqui conosco e aqueles também que eles vão abençoar. Oremos. Nós te louvamos, Santo e Eterno Deus, porque o Senhor tem derramado as tuas grandes bênçãos sobre nós. Nos deste a vida, o sustento, bens materiais e imateriais. Nós te louvamos porque tu tens provido os teus filhos com toda sorte de bênçãos. Amém. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós saibamos de quem é a bênção que o Senhor nos concedeu, para que nós sejamos os canais pelos quais muitas pessoas possam ser abençoadas. Amém. Fisicamente, espiritualmente, mentalmente, com conforto, com alegria, com mansidão, com bens materiais. Nos ajuda, Senhor, a saber quem dos teus filhinhos necessita da bênção que está conosco. E que nós, ao fazermos assim, possamos ver no rosto dessa pessoa, quem quer que ela seja, o rosto de Jesus. Amém. Nós entregamos em tuas mãos, no doce nome do nosso amado Salvador Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero agradecer aqui, pastor Jolivet, muito obrigado por estar conosco. Pastor Jonatas também, prazer estar com vocês. Pastor Uma Classi. alegria. E prazer estar com você. Semana que vem a gente volta. O tema da semana que vem é planejamento para o sucesso. A gente tem ajudado pessoas, mas Deus quer tocar em sua vida para que você seja cada vez mais feliz e tenha sucesso, não aos olhos desse mundo, mas nos olhos de Deus, tá bom? Deus abençoe, não se esqueça de curtir, compartilhar e nos encontramos na próxima semana.